Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar vocês nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para mais uma aula do nosso curso de latim, lembrando-se que estamos no Grados Quartos, este livrinho aqui do professor Paulo Ronay, e hoje vamos para na aula passada, a gente viu o Liber Sextus, o item, o capítulo, vamos chamar assim, não é propriamente capítulo, são muito curtinho, um parágrafo. O capítulo 13, versos de 1, 3, 1, depois do 3 até o 6. E hoje a gente vai para o capítulo 14, os versos de 1 a 4. Os versos desse capítulo 14, deixa eu ver aqui, capítulo 16, 14, vão até... Interessante, nesse livro aqui não se falam dos números dos capítulos. Deixa para lá. Aqui no livro não estão os números, mas eu vi que estão lá no The Light Library. Eu acho que vão até o 6. Bom, nós estamos entre as páginas 17 e 19 desse material. E não se esqueçam do triplo C, né? Curta, comente e compartilhe. Isso é extremamente importante para o canal. O capítulo esse é de Disciplina Druidum. Aqui as vogais são todas breves. De Disciplina Druidum. Druides abello abesse consuerunt, neque tributa una cum reliquis pendunt. Militiae vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati praemiis, et suas ponte multi indisciplina conveniunt, et apparentibus propinquisque mittuntur. Magnum ibi numerum versum et discere dicuntur. Itaque annos non nulle vicennos indisciplina permanente, neque phases existiment ea literis mandare, cum in reliques fererebus publicis privatisque rationibus graecis literis utantur. Id mihi duabus decausis instituisse videntur, quod neque in vulgum disciplinam efferri velint, neque eos, qui discunt literis confissos minus memoriae studere. Vamos cá, lembrem-se que não vou traduzir, a não ser que seja estritamente necessário, mas normalmente eu vou dar apenas dicas de como vocês podem fazer. Então, ali, druides abello abesse consuerunt. Consuerunt aqui quer dizer que tinham um hábito, costume, soiam. Então, os druides soiam, abesse. Abesse significa estar fora. Abello. Então, quando você usa o abesse, normalmente você vem com a preposição a. Então, druides consuerunt abesse abello. Essa é a construção direta. Eu vou traduzir só essa, né? Os druides têm por costume estar fora, né? Ausentar-se estar fora da guerra. Neque tributa una cum reliques pendunt. Pendunt aqui tem o sentido de pagar, né? Então, aqui é sobre os druidas. Então, os druidas consuerunt, pendunt, habent. Então, aqui é um período composto, a gente tem 3 orações, né? Os druides consuerunt, abello abesse, neque tributa una cum reliques pendunt, nem pagam, né? Neque pendunt, tributa, una cum reliquis, tributa são os impostos. Una cum, a gente vai traduzir junto com. Esse una aqui é um advérbio, por isso que ele tem o alongo. Una cum reliquis. E, apesar de falar de druides, que está no plural, ele vai vir sempre no singular, porque é um advérbio, advérbio é invariável. Então,
neque tributa una cum reliques, os demais, pendunt. Militiae vacationem, vacatio é a isenção militiae do serviço militar. Aqui a gente vai traduzir assim, a isenção do serviço militar. Omniumque rerum habent immunitatem. E tem, né, imunitate, é imunidade mesmo. Rerum aqui, rerum é uma palavra polissemântica, plurissemântica em latim. Além de coisa, significa outras tantas coisas. Então aqui ela vai ter o sentido de encargos ou de cargos. Então eles têm isenção do serviço militar e imunidade de todos os encargos ou cargos. Tantis excitate primes. Então, excitate são instigados, seduzidos, tantis primes, por tantos privilégios, et suas ponte multi. Aqui, na verdade, há uma palavra faltante, mas que a gente deve subentendê-la, que é a palavra iuvenes. Multi iuvenes in disciplina conveniunt. Então, suas pontes significa de sua própria vontade, de sua livre vontade. Né? Suas pontes. Multi iuvenes conveniunt in disciplina. Veja que é indisciplina, in mais acusativo, que significa movimento para dentro. Et apparentibus propinquisque mituntur. Mituntur são enviados. Aqui, quando eu estava colocando os diacríticos, eu tinha posto conveniunt, como se fosse um passado, só que aqui está no presente, então esse verbo é no presente também, né? Então, multi conveniunt in disciplina, et apparentibus propinquisque mituntur. O interessante é, vejam, a gente tem esse et e et aqui. Não parece que eles devam ser traduzidos. E mais, porque, vejam, ele está falando que muitos, de sua própria vontade, conveniunt in disciplina, na disciplina dos druidum, né? É disso aqui. Então, os druidas não eram um grupo familiar, como eram, por exemplo, aqueles sacerdotes lá do povo hebreu, que eram sacerdotes, aqueles que nasciam dentro daquela casta sacerdotal, assim como na Índia, com as castas, mas não assim entre os gauleses. Os druidas eram um grupo que se tornava especial através do estudo. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Os druidas, até aqui uma citação interessante, por exemplo, que alguns escritores, deixa eu ver se eu encontro, Estrabão, por exemplo, Estrabão agrupa os druidas em 3 categorias. A primeira era a categoria dos bardos. A gente já deve ter ouvido falar dos bardos, né? Quando a gente está estudando ou vendo filmes sobre a Idade Média, ou sobre, por exemplo, Game of Thrones. Esses filmes sempre haverá bardos. Os bardos eram um grupo dentre os druidas, segundo Estrabão, que a função deles era compor hinos e poemas. Depois, o segundo grupo eram os profetas, que eram aqueles encarregados de oferecer os sacrifícios e que se dedicavam mais à teologia. Então vejam que os druidas não eram um grupo extremamente coeso. Você tinha categorias, se for verdade o que Estrabão está dizendo, você tem categorias diversas. Então você tinha os bardos, que compunham os hinos e as poesias. Você tinha os profetas, que se encarregavam da teologia e dos sacrifícios, né, que é da vida cultual. E, por fim, você tinha os druidas propriamente ditos, que eram aqueles encarregados de estudar a natureza e também a filosofia moral. Então, eram essas as 3 categorias dos druidas. Então, algumas famílias mituntur enviavam parentibus, os pais, propinquisque, os próximos. Muitas vezes, propinquisque eram aqueles que estavam responsáveis
geralmente depois da morte dos pais, né? Os pais e os parentes. A gente vai traduzir propínquo. Propínquo significa propriamente os mais próximos. Magnum ibi numerum versum ediscere dicuntur. Dicuntur, que o verbo dico pode significar dizer, mas significa também dedicar-se, consagrar-se. Então, consagram-se os druidas, sempre que o sujeito é druidas. Druidas é discunt, ou nesse caso aqui a gente pode pensar que são os multi-iuenes, né? Dicuntur, dedicam-se, é discere, a aprender, magnum numerum ibi, onde ibi? No colégio, né, dos druidas. Ibi dicuntur é discere, magnum numerum versum. Versum é o genitivo plural de versos. Aqui há uma complicação. O texto de César não nos deixa entender bem o que seja. Se tratam-se dos versos que os bardos compunham e que tinham toda e que estavam, não eram aqueles divulgados, eram aqueles internos, né, os esotéricos para o grupo dos druidas mesmo, ou se eram sentenças, se era um conjunto de versos que esses estudantes deveriam aprender, ou se eram versos, se eram simplesmente argumentos. Aí fica uma confusão. César, com o texto a gente não tem como saber, mas a gente pode traduzir por versos, dos versos, sabendo que tem isso. Então, itaque annos non nulli vicenos in disciplinam permanente. Non nulli iuvenes, né? Alguns, non nulli, permanent, vem de permanecer, itaque, por isso, em consequência, por causa desse magnum número verso, em consequência disso, non nulli permanent in disciplina annos vicenos. Esse annos vicenos é o complemento de tempo por quanto tempo. Só que a gente em latim usa só no ablativo, no acusativo, né? Annos vicenos. Vicenos é o distributivo no latim, significa 20 para cada um. Então, alguns permanecem, quer dizer, passam 20 anos e permanecem por 20 anos cada um na disciplina, nos estudos. Neque faz esse, existiment, neque faz esse. Faz significa lícito, né? Nem consideram lícito, nem consideram ser lícito, Aí tem uma coisa, por exemplo, aqui no livro do padre Arlindo Ribeiro, ele coloca que o EA, esse pronome que é um neutro plural, se refere à matéria desses versos. Já o professor Ronay diz que aí seria melhor eos, porque eles se referem aos versos. Então ele diz aí, esses versos. Eos seria mais lógico porque o antecedente é versum. Então aí tem essa duplicidade. Um vê que aqui constitui um erro, outro vê que isso aqui introduz uma nova coisa, né? Aquelas coisas, ele pode até dizer, essas coisas, e estimam não ser lícito, é lícito, mandar essas coisas em escritos, colocar em escritos, na verdade. Você tinha que memorizar. Essa era a ideia, porque isso aí vai dar depois não porque eles fossem ágrafos, porque aqui diz, cum in reliquis fererebus, aqui é um concessivo, esse cum, apesar de, em quase, o fere é quase, né? Fere. Então, apesar de, em quase todas as demais coisas, em quase. O todas não aparece aqui, né? Quase, mas ele precisa, a gente precisa dele, porque em português, apesar de, em quase, nas demais quase coisas, não dá. Em quase todas as demais coisas,
publicis privatisque rationibus. Rationibus aqui são assuntos. Então, nos assuntos públicos e privados, greques literes utantur. Utantur aqui está no subjuntivo por conta do cum. A gente em português, quando usa o apesar de, a gente traduz com indicativo. Então, como aqui a gente traduziu por acusativo, porque aqui, vejam bem, se a gente fosse usar o cum naquele sentido como usassem, não ia caber, porque aqui não ia ficar legal. Apesar de, em quase todas as demais coisas, usem o grego. Nos assuntos públicos e privados, usem o grego. Id mihi duabus decalces instituísse o identur. Aqui, esse o identur me pareceu muito estranho. Está no plural, né? Porque aqui é o id. Isso, para mim, parece fundar-se em duas causas. Parece advir de duas causas, né? Quod neque in vulgum disciplinae ferre velint, neque eos qui discunt literes confissus minus memoria studere. Aí, vejam, até agora não me vem de onde esse plural venha. Está ligado com isso, mas por que aqui botou id e não é a mihi do abus de causa instituísse o identur? Aqui tinha que ser o idetur. O idere, quando está no subjuntivo, ele pode ter a ideia, obviamente, no subjuntivo, na voz passiva. Ele pode ter a ideia passiva, obviamente, ser visto, mas também, e talvez é o uso mais comum dele, é o uso de parecer. Isso me parece. Então, isso me parece, apesar de estar no plural, tanto nem o padre Arlindo Ribeiro, nem Paulo Ronay se detém sobre o identur porque ele está no plural. Porque o sujeito aqui é id o identur mihi. Né? Id o identur mihi instituísse do abus de causis. Aqui é um costume típico do latim de colocar a preposição entre as duas coisas. Seria de do abus causis. Parece advir de duas causas. Quod, pois, neque in vulgum disciplina me ferre velit, pois nem querem, aqui pode ser também como, né? Como nem quisessem, uma vez está no conjuntivo, no subjuntivo, né? Mas a gente vai traduzir por pois, uma explicativa. Pois nem querem, neque velit, in vulgum disciplina ferre, pois não querem divulgar, ferre, a disciplina para o povo, para todos, né? Era restrita a eles. Neque eos, qui discunt, nem aqueles que aprendem, literes confissus minus memoria studere. Nem porque aqueles não escrevem, porque não querem que isso seja vulgarizado, e nem que aqueles que aprendem, confissos, aqui concorda eos, confissos, aqueles confiados menos nas letras, né, nos escritos, se esforcem, que confiados menos nas letras, memória studere, exercitem a memória, porque aí ela vem aqui com o dativo. Aí quando está com o dativo, o studere pode ter o sentido de exercitar, de favorecer. Então, aqueles que aprendem, confiados menos no escrito, aprimorem a memória. Porque aí eles tinham que aprender todo o texto de memória. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Aqui está o texto. Eu não traduzi tudo, mas grande parte.
fiz algumas traduções, porque esse texto não é particularmente simples. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários. Lembrem-se do triplo C, curta, comente e compartilhe. Vamos aqui adiante. Então, aqui estão perguntas e exercícios, que são coisas referentes ao texto. Aqui a gente tem as interrogações. Então, quibus primis fruebantur druides. Fruebantur é gozavam, aproveitavam-se. Quote annos iuvenes in disciplina permanebant. Utebantur ne é um introdutivo de pergunta. Druidae litteris ad disciplinam describendam. Describendo é tomar notas, tomando notas. Quibus litteris utebantur in reliquis rebus. E aqui é para fazer uma conversação de um gaulês com sua mulher. Quando vocês encontrarem aqui o pronome ela, ele, bote galos, bota em vez de ele e ela, coloquem marido e mulher. Esponsa, maritus. Ou marita, maritus. Tá certo? Fica mais prático. E aí, meus caros, chegamos ao final da aula de hoje. Eu acho que a coisa mais importante que a gente pode tirar dessa lição é aquilo que os druidas têm como grande coisa, que era, eles não nasciam para ser, mas tornavam-se aquilo através do esforço. A palavra studere, em latim, só muito depois é que vai ter o sentido de estudar. Estudar, a gente tinha em latim só o ensinar, docel, e o aprender, disco. O estudar vai depois entrar na linguagem, no sentido de que você tem que se esforçar para fazer alguma coisa. Então, estudere, o sentido original dela é esforçar-se. Então, o que aprende dessa lição, o que deve levar dessa lição de hoje é que não existem méritos de sangue, de nascimento. Todas as coisas lícitas seriam adquiridas através do esforço pessoal. Isso é aquilo que a gente tem que se esforçar para fazermos o nosso nome, construirmos a nossa história e definirmos o nosso futuro. Porque o futuro é uma planta que a gente joga a semente hoje para colher daqui a alguns anos. E não espere plantar um pé de jenipapo. E se você plantar um pé de jenipapo, não espere, obviamente, colher uma jaca. O que você plantar é exatamente aquilo que você vai colher. O futuro, há coisas incertas no futuro, e essas talvez pertençam a Deus, mas existem coisas que são certas e definidas, e somos nós que as fazemos. Não vamos culpar a ninguém, nem as divindades, o que quer que seja por isso. Culpemos-nos a nós mesmos por fazermos que o futuro seja ruim, porque cultivamos hoje coisas ruins. Se queremos um futuro bom, cultivemos coisas boas. Valete omnes.